Olá, prezados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Este é mais um vídeo para o canal e esta é mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Eu quero trazer a mensagem de hoje no livro do Apocalipse. E por falar em Apocalipse, o livro de Apocalipse é um livro que traz juízo, mensagens escatológicas. Mas se você que lê o livro do Apocalipse ou ouve mensagens apocalípticas e sente medo, arrepio, é sinal que a tua alma sente medo. O Espírito Santo de Deus está te incomodando para que você se conserte e anseie a volta de Jesus. Porque aquele que está preparado, aquele que anseia pela vinda de Jesus, está dizendo: ora vem, Senhor Jesus, e não tem medo. Né? E segundo pesquisas também, muitas pessoas gostam de ouvir mensagens. Infelizmente quase não se pregam, porque se prega muito sonhos, né? Sonhos, mas temos que pregar a realidade, a volta de Jesus. Eu quero ler aqui no capítulo 1, eu vou fazer alguns vídeos sobre o Apocalipse, não trazendo aqueles assuntos polêmicos, né, que para trazer debate, quem sabe mais, quem sabe menos. Não é isso. Só trazer mensagens que dá para entender, que estão às claras. As que são mistérios, deixa para o Espírito Santo de Deus que ele revela. Nem tudo Deus revelou a João. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja bem, essas revelações foi o próprio Deus que deu a Jesus Cristo, que as notificou a João. E ele, em forma de carta, enviou às 7 igrejas da Ásia Menor. E uma delas, já vou começar aqui, com a carta à igreja de Éfeso, que justamente é a primeira carta. E diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Prezados irmãos em Cristo, minhas irmãs, vamos fazer aqui uma análise nesse capítulo 2, a carta ao anjo da igreja de Éfeso. Esse anjo é o pastor daquela igreja. Quando diz assim: assim diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. Essas 7 estrelas representam os 7 pastores das igrejas. E os 7 candeeiros representam as 7 igrejas da Ásia Menor, que uma delas começa com a de Éfeso. Olha o que ele diz para o pastor daquela igreja: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. O Senhor Jesus, ele conhece as obras de cada pastor, conhece as obras, na verdade, de cada obreiro, tanto no lado masculino quanto do feminino. Todos que trabalham para o Senhor, todos que estão engajados na seara do Mestre, ele conhece as obras. E ele diz que conhece as obras desse pastor, conhece o trabalho dele e conhece a perseverança, ou seja, ele se manteve
perseverante na obra, fazendo o que era certo, mantendo a sã doutrina. Olha como esse pastor trabalhava de forma correta, ao ponto de Jesus dizer: eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho e conheço a tua perseverança. Sei que não suportas os maus. Aquelas pessoas más que tinham dentro da igreja, daquela igreja de Éfeso, porque em toda igreja tem essas pessoas, esses crentes. Tem os feiticeiros, os mentirosos, tem os idólatras, tem os que se prostituem, tem os mal pagadores, tem os fornicários, tem gente de toda a natureza dentro das igrejas. E aqui Jesus está dizendo que aquele pastor, ele não suportava os maus. É claro que ele não botava para fora, porque ninguém pode botar ninguém para fora. Deixa vir aí o joio junto com o trigo. Ele não pode pôr para fora, só que ele não pode também acoitar, como muitos estão fazendo. Vamos chegar lá. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobristes que eram mentirosos. Olha só como que esse pastor trabalhava. Por exemplo, chegava alguém dizendo que era apóstolo, era um obreiro. Ah, eu sou tu és, então vou te colocar à prova. Por exemplo, tu és presbítero? Cadê o teu vidrinho do óleo, da unção? Não tens? Então tu não és presbítero coisa nenhuma, tu não estás regularmente, como diz as escrituras. Tu és mentiroso. As pessoas estão falando que tu compras e não pagas, tu bates na esposa, tu espanca teus filhos, tu és o maldizente, o mau caráter, então desce daqui, tu não és presbítero, e descia do altar. É só uma conjectura que eu estou fazendo. Ele colocava em prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Tu és evangelista? Então por que tu não estás fazendo um trabalho de evangelista? Por que tu quase não apareces na igreja, na congregação? Por que tu não estás nas praças, nas ruas, fazendo cruzadas, ganhando almas para Jesus? Ou mesmo que não seja ganhando almas, mas fazendo a obra, pregando o evangelho? Porque foi o ide, a ordem imperativa do mestre: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Tu não fazes isto? Tu és um mau caráter, desce. Tu não és digno de estar aqui no altar, desce. Tu só apareces nos cultos de Santa Ceia. Tu não tens dado assistência no que é necessário na obra, na seara do mestre. Então desce. Aquele pastor era correto. Ele colocava à prova. Está aqui. A regra é essa. Tu estás cumprindo? Não, pois é. Então tu não és. Tu és um mentiroso. Os irmãos estão entendendo? Aquele pastor da igreja de Éfeso, ele pegava os que se diziam apóstolos e colocava à prova e descobria que eram mentirosos. E aqui o Senhor vai dizer mais, versículo 3: tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Quantos pastores de Deus, homens de Deus, que querem manter a sã doutrina, que fazem a obra corretamente, como é necessário, e eles sofrem retaliações. Falsos obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas e até mesmo outros pastores colocam ele na parede, perseguem-no. Então ele sofre calado e não desfalece, mantém firme a sã doutrina, mantém firme a regra, o regulamento na seara do mestre, na obra do Senhor. E Jesus está dizendo: tu sofreste por causa do meu nome, mas tu não desfaleceste. Olha só, que maravilha as obras daquele pastor, as atitudes dele. Só que tem um porém, versículo 4. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que pena. Porque aquele pastor, ele fazia tudo direitinho. Sabe qual foi o problema? Analise aqui comigo. Sabe qual foi o problema do pastor da igreja de Éfeso? Ele descansou. Ele acostumou com o que é sagrado e não se pode acostumar. Em outras palavras, ele relaxou. Aquele que ele fazia no começo,
mantendo a sã doutrina, mantendo a ordem, a regra na obra do Senhor, ele foi desleixando, foi deixando a desejar. Ah, agora venham como está, fique como quiser. Olha um perigo. Está registrado, deixa eu ver se não me falha a memória, Levítico capítulo 10. Se não for isso, os irmãos me perdoem. Mas me parece que é Levítico capítulo 10, que vai falar de Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão. Eles eram acostumados a oferecer incenso. Traziam fogo de Deus para poder, diante do altar do Senhor, oferecer. Mas eles acostumaram tanto com o sagrado que depois relaxaram. Trouxeram desleixo e trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Sabe o que foi que aconteceu? Saiu fogo de Deus e os consumiu na hora. Por isso o perigo de acostumar com o que é sagrado. E infelizmente aconteceu com o pastor da igreja de Éfeso. Ele se acostumou com o que é sagrado. Acostumou o que foi desleixando. Os filhos já faziam o que queriam, uma comparação, como muitos pastores fazem. Ah, os filhos fazem o que querem. Sabe, vira uma bagunça na igreja, a ordem do culto já não tem mais. Desleixou no horário de começar e terminar o culto. Nas apresentações virou assim como se diz, uma monotonia. Acostumaram tanto, caiu assim na mesmice. Não tem mais o espiritual. Não tem mais assim aquele desejo, o anseio na obra. E vai desleixando. Isso aconteceu com ele. E Jesus está dizendo para ele, ó, eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que pena. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 5. Lembra-te de onde caíste. Está vendo? Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Olha, do versículo 1 até o versículo 3, ele estava fazendo o que era correto. No versículo 4, Jesus diz que ele caiu, né, com o passar do tempo. E no 5, Jesus está dizendo, olha, arrepende-te, meu filho. E pratica as primeiras obras. Volta a ser o que era. Volta a amar a minha obra. Volta a colocar ordem na minha obra. Volta a colocar mais desempenho. Pega esses obreiros que estão aí e testa eles. Coloca eles em prova. Os que passarem, deixa trabalhando na minha obra. Os que não passarem é porque são mentirosos. Deixa de lado. Coloca aí, deixa eles ficarem aí no banco. Mas pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Se não te arrependeres. Olha aí. Jesus sabia das primeiras obras que eram boas. Mas já depois ele foi desleixando e já não praticava mais como era. Acostumou, né? Ah, naquele tempo, 1970, era assim, eu fazia assim, eu lembro, eu fazia assim. Agora não, mudou. Mudou nas convenções, mas você não pode mudar, pastor. Você não pode mudar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra dele não passa. A sã doutrina é a mesma. Persevera na sã doutrina, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem, disse o apóstolo Paulo ao irmão Timóteo. E serve para você, serve para nós. E Jesus está dizendo, arrepende-te, meu filho, pratica as primeiras obras, volta a praticar as primeiras obras. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tinha alguma coisa ainda, mesmo ele desleixado, tinha alguma coisa que o Senhor ainda aprovava. E depois, em outro vídeo, eu vou falar sobre os nicolaítas. Aí agora ele fala no sentido geral, coletivo. Finalizando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você entendeu esta mensagem, divulgue nas redes sociais, envia para um parente, um vizinho, um amigo, um conhecido. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, clica no sino todas, que você receberá todas as novas mensagens. Deixa o teu comentário aí no rodapé do vídeo, tá certo? Ajude a espalhar esta mensagem da verdade. Como eu sempre digo, esta foi mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.